Maria Santíssima quer te dar vida e vida plena. Essa frase nós vemos em João capítulo 10, versículo 10. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida plena, vida em abundância. Mas a palavra mãe significa aquela que dá vida, significa aquela que gera os seus filhos para a vida. Então, claro, essa palavra é atribuída em primeiro lugar a Jesus. Ele é a vida. Mas por isso que a Virgem Maria quer te dar vida plena, vida feliz, vida que realmente seja bem vivida, porque ela quer te dar a verdadeira vida e o nome dessa vida se chama Jesus Cristo. No vídeo de hoje você vai aprender na nossa escola de formação com esse livro, Caminhando com Maria, você vai aprofundar sobre essa palavra. Parece simples, parece algo que vai te enriquecer, mas é mais do que isso. Quando eu digo que a Virgem Maria quer te dar vida e vida plena, é algo que diz respeito diretamente a você, a sua pessoa e a sua relação com Deus através da Virgem Maria. Nós celebramos o Dia das Mães nesse último domingo. É lindo demais saber que Deus nos deu uma mãe na terra e que Deus nos deu uma mãe no céu. Então, o título do dia de hoje, página 145, Maria é nossa mãe. Nós vamos ver a profundidade do que esse livro está dizendo. É tão simples, Maria é nossa mãe, mas você vai entender de uma maneira mais profunda. Não é sem boa razão, sem bom motivo, que os servos de Maria a chamam de mãe. Parece que não sabem invocá-la com outro nome, nem se fartam de sempre chamar-lhe mãe. Sim, mãe. Esse é o nome da Virgem Maria, não é? Nós chamamos ela de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora com 1000 títulos. Mas a Virgem Maria é o nome que ela recebeu ao nascer, mas nós sabemos que Deus quis que ela fosse nossa mãe. Então esse acabou se tornando, de certo modo, o nome. Na boca dos seus filhos, ela é a mamãe, ela é mãe. Sim, porque verdadeiramente ela é nossa mãe, não carnal, mas espiritual, das nossas almas e da nossa salvação. O pecado, quando privou a nossa alma da divina graça, privou também da vida. Estamos, pois, miseravelmente mortos. Quando veio Jesus, nosso Redentor, com excessiva misericórdia e amor, restituir-nos a vida pela sua morte na cruz, ele mesmo declarou: eu vim para que elas, ovelhas, tenham vida e para terem em maior abundância. Então, filho, filha, quando Adão e Eva pecaram, Deus Pai disse a Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, sem dúvida nenhuma vocês vão morrer. Então, quando eles comeram do fruto, eles morreram fisicamente, imediatamente? De modo nenhum. Eles morreram na alma. A sua união com Deus foi cortada e aquela alma que um dia iria subir para o céu, para a glória de Deus, não pôde mais entrar na glória de Deus. Eles estavam em pecado mortal. O que é o pecado mortal? A alma está morta. A alma está completamente entregue ao mal. E se não fosse a promessa de salvação do futuro Messias Jesus Cristo, da mulher que iria gerar esse futuro Messias e com ele esmagar a cabeça da serpente, está lá em Gênesis 3,15, Adão e Eva cairiam em desespero e iriam para o inferno eterno. Mas mesmo os mortos na alma, eles tiveram esperança de uma salvação, de ter a vida novamente. Só que aqui o nosso livro está dizendo: Adão e Eva não somente morreram na alma, mas o corpo deles morreu também. Alguns anos se passaram e eles morreram. E aquela morte não foi desejo de Deus, foi consequência do seu pecado. Então, eles morreram na alma e morreram no corpo. Porque a primeira mãe, Eva, era para gerar a vida, gerou a morte.
A Virgem Maria, ela vai trazer a vida, em primeiro lugar, para a alma e também para o corpo, porque a vida se chama Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, vida em abundância. Decora esse versículo, é bem fácil. Você pode colocar aqui no comentário para te ajudar a decorar. João 10, 10. Olha que simples, né? Eu vim para que você tenha vida e vida plena, vida eterna, vida em abundância. É esse versículo. Eu vim para que tenha uma canção que diz: eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. É muito bom marcar esse versículo no nosso coração para que a gente entenda que na missão de Jesus Cristo, ele vem encher a nossa alma da verdadeira felicidade. Adão e Eva foram criados felizes por Deus, santos, mas existia algo ainda que precisava completar no coração deles. E eu vou chegar nesse assunto. Essa vida plena que Jesus prometeu e que você busca também, que todos nós buscamos, que só, como diz Santo Agostinho, criaste-nos, Senhor, para vós, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa somente em vós. Procuramos nas criaturas saciar esse vazio que só Deus pode saciar. Então, Jesus Cristo, com a redenção, trouxe-nos o maior bem que Adão, o mal, nos causou com o seu pecado. Assim, reconciliando-nos com Deus, se fez Pai das almas, da nova lei da graça, como já estava profetizado por Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6, está aqui no nosso livro. Jesus, o futuro Messias, era chamado o Pai do futuro século, o Príncipe da Paz. Então, Jesus é o novo Adão. Jesus pode ser chamado de nosso Pai, sim. Tem uma canção que diz: Jesus, nosso Pai, Jesus, Rei de amor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria. Então, dizer que Jesus é Pai não é errado, porque na relação da Trindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus não é o Pai, ele é o Filho. Mas com relação a nós, também Jesus pode ser chamado nosso Pai, no sentido de que ele se tornou o novo Adão. Ele se tornou o patriarca, o gerador da nova geração dos filhos redimidos. Assim como Adão e Eva nos geraram para o pecado, e a palavra Adão significa esse patriarca, esse primeiro pai que gerou a humanidade, um pai. Jesus é um novo Adão. Nesse sentido, ele pode ser chamado, sim, não é errado, nosso pai. Jesus se tornou esse pai do futuro século, como está em Isaías 9:6. Mas se Jesus é o pai de nossas almas, Maria é a mãe, pois em nos dando Jesus, ela nos deu a verdadeira vida. Deus quis que houvesse um primeiro pai e uma primeira mãe biológicos. Em Romanos capítulo 8 diz: toda a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas pela sua dependência daquele que a submeteu, Adão e Eva. Não foi escolha, você não escolhe nascer do seu pai e da sua mãe. Então, você dependeu deles para poder vir à vida. E se eles trouxeram pontos positivos, você tem essas consequências positivas. E se eles trouxeram pontos negativos, você também tem um pai que deixa uma dívida, a família tem a dificuldade. Um pai que deixa uma herança, a família tem uma facilidade. Então Adão e Eva deixaram essa consequência negativa. E Deus quis, Deus prometeu assim que o homem pecou, que haveria um novo Adão, uma nova Eva. Uma mulher que com o seu descendente iria esmagar a cabeça de Satanás, vencer o pecado. Em seguida, proporcionou-nos a vida da divina graça, quando ofereceu no Calvário a vida do Filho pela nossa salvação. Em duas diferentes ocasiões, tornou-se, portanto, Maria a nossa mãe espiritual, como ensinam os santos padres. E agora eu quero aprofundar com você nessa riqueza desse assunto. Isso é lindo demais. Em dois momentos, a Virgem Maria se tornou a nossa mãe.
Eu quero meditar com você como Eva, que era nossa mãe, imagina, Eva tinha tudo. Eva tinha tudo que ela sonhava. Era dona do mundo. Ela era uma dona de casa e a casa dela era o mundo inteiro. Ela tinha todas as árvores do jardim, sabores diversos, para significar que ela tinha tudo o que ela queria. Eu vou dar um exemplo para te ajudar a entender. Eu conheci uma pessoa, hoje Deus já levou, né? E ele foi um homem muito rico, mas muito rico mesmo. E ele dizia: irmão, eu tive tudo que eu sonhava. Eu tive tudo que eu queria. E eu realizava meus maiores sonhos. E eu comprava as coisas que eu sonhava comprar. Eu pensava, quando eu tiver isso, eu vou ser pleno, vou ser realizado. E ele conseguia, e aquilo era maravilhoso durante os primeiros dias. E ele dizia, depois, irmão, cansava. Eu queria comprar um Jeep para poder fazer o rally, e ele adaptava aquele Jeep de uma maneira dele, era um carro totalmente diferente, a suspensão, tudo ele fazia diferente. Ele ganhava os concursos com aquele Jeep, todo adaptado, caríssimo. E depois ele cansava. Ele comprou uma mansão com isso, com aquilo que ele sonhava. Depois ele nem ligava mais para aquilo. Ele dizia, irmão, eu fui entendendo que realmente tudo nessa vida, que o dinheiro nos dá, que a riqueza nos dá, não preenche o nosso coração. Eu tinha a mulher que eu sonhava, eu tinha a casa que eu sonhava, os carros que eu sonhava, mas não ficava faltando alguma coisa. E quando ele encontrou com Jesus Cristo, o Senhor da vida dele, ele entendeu o porquê disso. Então, Adão e Eva foram criados santos, quer dizer, com uma santidade original. Adão e Eva tinham toda uma plenitude. Adão disse, Senhor, o Senhor me deu tudo, mas falta alguém que seja igual a mim para eu me relacionar. E Deus criou Eva. Então eles tinham amizade um do outro, eles tinham amizade com Deus, eles tinham toda a criação, sem a mancha do pecado original, existia uma felicidade, existia uma certa plenitude, mas alguma coisa estava faltando. Se não estivesse faltando alguma coisa, eles não iriam atrás de comer o fruto proibido. Mas, irmão Luiz Maria, o que estava faltando para Adão e Eva? Você já ouviu falar que na Bíblia diz que existia uma árvore da vida no centro do jardim e, além disso, existia a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal era proibido que eles comessem o fruto. Mas não se fala da árvore do jardim, a árvore do centro do jardim, que era a árvore da vida. Essa árvore da vida iria dar o fruto no tempo certo. Essa árvore da vida, se eles passassem pela prova e fossem fiéis até o fim, eles iriam comer desse fruto e iriam ter uma vida em abundância, vida eterna. Adão e Eva foram criados para serem divinizados. Deus iria elevá-los até o seu coração, mas eles precisavam passar pela prova. Porém, eles quiseram comer antes o fruto proibido. Não esperaram que a árvore da vida desse um fruto de eternidade que Deus queria dar a eles. Deus queria dar muito mais do que eles já tinham. Deus iria preencher, iria ser o selo final, preencher com a felicidade eterna que só no reino dos céus poderiam ter. Nessa terra, mesmo sendo um paraíso aqui na terra, um paraíso terreno, não existia ainda a plenitude que só no céu iria existir. É pela esperança, o cristão hoje é feliz pela esperança, porque mesmo que ele sofra, mesmo que ele esteja em lutas e batalhas, no seu coração existe a certeza de uma plenitude que está esperando lá no céu. Então já está dentro de nós esse Deus que nos ama. Mesmo no sofrimento, existe essa alegria do cristão. Mas aqui nessa terra, a nossa felicidade não pode ser plena ainda. Então, Eva teve essa fome de comer antes da hora o que Deus tinha preparado para ela. Eva se saciou de maneira errada, com a desobediência. Não é assim que acontece conosco também?
Não acontece com você isso? Você tem um desejo de algo e muitas vezes você acaba preenchendo com as perdas de tempo na internet, com certos vícios, certas manias, certas coisas que te afastam da obediência a Deus, porque nós precisamos preencher com algo, mas esse algo é Deus. Mesmo aqui nessa terra, nós precisamos preencher com Deus. E nós vamos comer o fruto da vida se nós nos aproximarmos da árvore da vida. Maria foi nossa mãe, não somente na hora que Jesus morre na cruz, mas o livro está ensinando que Maria foi nossa mãe quando ela disse o seu sim no momento da encarnação. Quando a Virgem Maria deu a anunciação do anjo, o seu consentimento, disse o seu sim, pediu a Deus vigorosissimamente a nossa salvação. Quando ela deu sim para ser a mãe do Salvador, naquele momento ela disse a Deus que salvasse todos os pecadores. Ela deu seu sim para poder Jesus se encarnar e naquele momento ela quis rezar e lutar pela salvação de todos os pecadores. Pediu por nós, de tal modo que procurou desde então, de tal modo a procurou a nossa salvação que desde então trouxe nas suas entranhas como mãe amorosíssima o Salvador. Então a Virgem Maria, quando ela deu o seu sim para que Jesus nascesse no seu ventre, ali foi a árvore da vida que Eva tinha lá no jardim, que ainda não tinha dado fruto. A Virgem Maria é a árvore da vida. Ela deu o fruto da vida, Jesus Cristo. Aquilo que Eva tinha desejo de saciar plenamente, que ainda estava faltando, viria depois. E esse depois é o fruto da árvore da vida, Jesus Cristo. Então Maria já se tornou nossa mãe, quando ela, árvore da vida, no momento do anúncio do anjo, ela deu o seu sim, quando ela se torna mãe do Salvador, ali ela já se torna mãe da vida, mãe da nossa vida, que é Jesus Cristo. Mas ainda o livro vai dizer, ela também se torna nossa mãe quando no Calvário, pela segunda vez Maria nos gerou para a graça, quando no Calvário ofereceu ao Eterno Pai, entre muitos sofrimentos, a vida do seu amado Filho pela nossa salvação. Porque ela então cooperou com seu amor para que os fiéis nascessem para a vida da graça. Por isso mesmo, segundo Santo Agostinho, veio a ser a mãe espiritual de todos nós que somos membros da cabeça, que é Jesus Cristo. Isso precisamente é o que se diz da bem-aventurada Virgem nos Sagrados Cânticos, Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 1, versículo 5. Os meus irmãos me colocaram para guardar as vinhas, mas a minha própria vinha eu não a pude guardar. Quem é a vinha de Maria? É Jesus Cristo. Para que nós tivéssemos vida, a Virgem Maria sacrificou a sua própria vinha. Pensa bem, filho, filha. Eva roubou um fruto que Deus disse que era dele, que ela não poderia pegar. Ela roubou o fruto e o consumiu. Roubou o fruto de Deus. Para reparar esse pecado, outra virgem, a Virgem Maria, ela entregou o fruto que era seu, que Deus deu a ela, que foi gerado nela. Ela entregou o seu fruto, fruto das suas entranhas, para que fosse consumido, sacrificado para os seus. Está vendo o movimento contrário? Eva roubou o fruto e o consumiu, e assim trouxe a morte. A Virgem Maria, que é a árvore da vida, ela entregou o seu fruto, que foi dilacerado, para que nós tivéssemos vida, porque esse fruto é a vida. Sabe quando a gente pega uma fruta e ela ali no liquidificador vai ser totalmente dilacerada para fazer uma vitamina, um suco? Então, foi isso que a Virgem Maria fez com seu filho. Ele foi esmagado, a uva que é pisada no lagar para virar vinho. Foi isso que aconteceu com Jesus, fruto de Maria, para nos dar vida. Então, ela se tornou minha mãe, sua mãe, quando ela disse o seu sim, ela conhecia as Escrituras.
Ela sabia o que o Salvador iria passar. Ela ali já rezou para que nós disséssemos sim também à salvação, que era o seu filho Jesus. Mas no momento do Calvário, ali novamente, ela gerou a nossa alma para a vida eterna, quando ela entregou o seu filho para sofrer por nós. Maria, para salvar as nossas almas, sacrificou com amor a vida do seu filho. Como diz Guilherme Abade, imolou a sua alma para a salvação de muitas almas. E quem era a alma de Maria? Quem era a alma de Maria? Entenda bem essa meditação. Senão o seu próprio filho Jesus, o qual era a sua vida e o seu amor. Entenda bem, se Abraão sofreu terrivelmente, porque ele tinha que ver o seu filho ser sacrificado, mas ele não precisou ver. Imagine a Virgem Maria, esse amor materno. Ela iria ver a sua vida, a sua alma. A palavra alma é a mesma coisa que vida. Em latim, anima significa vida. Então, Simeão profetizou, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas 2, 36 diz: esse menino será causa de divisão, de queda de muitos e de soerguimento de outros. E a ti, ó mãe, uma espada traspassará a tua alma. E o livro está trazendo essa revelação. Quem é a alma de Maria? Quando Jesus foi transpassado pela lança, ali a alma de Maria foi transpassada. Porque Jesus era a vida de Maria. Jesus era o tudo de Maria. Ele era a alma de Maria. Falou da lança que transpassou o lado de Jesus, que era a alma de Maria. Então ela, com as suas dores, proporcionou a vida eterna. Quando Jesus foi transpassado, jorrou os sacramentos da igreja. Jorrou o sangue e água que nos salvaram. Por isso, todos podem chamar-nos filhos das dores da Virgem Maria. Isso é profundo demais. São Paulo, em Gálatas 4:4, diz assim, Gálatas 4:19. Gálatas 4:4 fala que Jesus veio nascido de mulher, São Paulo diz. Gálatas 4:19, São Paulo diz: eu sinto em mim como dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Se São Paulo se compara com uma mulher grávida, que está gerando nas almas o Salvador Jesus Cristo, muito mais Maria Santíssima. Ela sente como que dores de parto para que a nossa alma seja salva. Quando foi que Nossa Senhora teve as dores do parto? Lá em Apocalipse capítulo 12, fala dessa mulher que é a igreja, mas que especialmente é a Virgem Maria. João era o discípulo amado que recebeu Maria por mãe, vê essa mulher gloriosa, sentindo dores de parto. Maria não teve dores de parto para gerar Jesus. Jesus é a cabeça do corpo místico que é a igreja, diz São Paulo. Mas Maria teve dores de parto para gerar o restante do corpo, que é a igreja. Maria não sofreu quando Jesus nasceu lá em Belém. Mas Maria Santíssima sofreu quando eu e você nascemos para Deus lá no Calvário. Aquelas foram as dores de parto, no qual ela se tornou a nossa mãe. Irmão Luiz Maria, por que a Virgem Maria não sofreu dores de parto? Porque você vai ver lá no Gênesis que é uma maldição, consequência do pecado. A Virgem Maria não tinha pecado. Por isso, a sua gravidez foi suave e o seu parto foi sem dor. Por isso a igreja diz no dogma, um dos 4 dogmas sobre Nossa Senhora, quem não acredita nesse dogma não é católico, que a Virgem Maria foi virgem antes do parto. Quer dizer, ela não teve uma relação sexual com o homem, ela foi virgem antes do parto. Ela foi virgem durante o parto. Como assim, irmão Luiz Maria? Os santos ensinam, a igreja ensina, que o nascimento de Jesus foi milagroso. Assim como a luz atravessa a vidraça e não quebra a vidraça, assim também o nascimento de Jesus não rompeu a integridade física, a virgindade física de Nossa Senhora. E claro, virgem depois do parto, porque ela continuou virgem
até subir à glória dos céus. Viveu com São José como se fossem irmãos verdadeiros, né? Ele foi seu esposo no sentido de que viveram realmente essa cooperação para cuidar de Jesus, mas não no sentido carnal. Foi uma nova dignidade de esponsalidade para reparar o erro de Adão e Eva. Então, São José e Nossa Senhora viveram numa castidade, eles eram modelo de família, porque era uma família, Jesus, Maria e José. Mas era um modelo também para os monges, para a vida religiosa, porque eram 3 virgens. A Virgem Maria, Jesus virgem e São José virgem. Eu creio que um dia no futuro vai ser proclamado a virgindade de São José como dogma. Hoje, a grande maioria dos santos fala de São José como virgem, mas ainda não é um dogma de fé, obrigatório a todos acreditarem. Mas os santos dizem, eram 3 virgens. Então, o nascimento de Jesus foi um nascimento virginal, não houve dor. Mas o nosso nascimento, o corpo de Cristo, a igreja, foi no meio da dor. Está em Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Debaixo da macieira eu te despertei. Ali te deu a luz a tua mãe. Ali te deu a luz aquela que te concebeu. Outra tradução diz, em dores ali, debaixo da árvore, te deu a luz a tua mãe. Aqui é lindo porque está fazendo uma referência a Adão e Eva, que ali debaixo da árvore nos geraram para a morte, trouxeram dores. Mas, como diz São João Crisóstomo, como diz Santo Irineu, uma árvore trouxe o pecado, a outra árvore trouxe a salvação, a árvore da cruz. Ali debaixo da outra árvore, nós somos gerados agora não para a morte, mas para a vida. Então, ali debaixo da árvore da cruz, olha aqui, debaixo da macieira, por isso que às vezes é simbolizado, é um símbolo, com o fruto proibido, uma maçã. Porque o Cântico dos Cânticos usa essa comparação, não é? A árvore do pecado, a macieira, e a árvore da cruz, o fruto da redenção. Santa Brígida, Jesus vai revelar para ela que assim como Adão e Eva, com um fruto, destruíram a salvação, assim também o novo Adão e a nova Eva, Jesus e Maria, com um só coração, o coração parece uma maçã, não é? O tamanho, com um coração, porque eles estavam tão unidos que era como que um só coração, se sacrificaram para que nós nos salvássemos. Isso é lindo demais. E também um sinal de Deus, uma providência. Na língua latina, a palavra maçã se diz malus. E a palavra mal, quer dizer o mal, o pecado, também se diz do mesmo jeito, malus. Maçã no plural se diz mali. E também os males, mal no plural, se diz mali. Então é a mesma palavra para dizer maçã e para dizer o mal. Por isso, a igreja viu nessa simbologia um sinal do próprio Deus. Não quer dizer que foi uma maçã o fruto do pecado. Não. O fruto do pecado foi a desobediência. Não sabemos, é algo misterioso, qual foi de maneira concreta a desobediência de Adão e Eva representada nesse fruto. Mas essa simbologia da árvore com fruto do pecado está aqui também no Cântico dos Cânticos. Em meio a dores, a nova Eva deu à luz à igreja. Maria ouviu Jesus falar ali do alto da cruz: mulher, eis aí o teu filho. E o discípulo amado João ouviu Jesus dizer: eis aí a tua mãe. Isso é muito forte. A palavra do Deus vivo criou um vínculo. Por isso, o nosso livro vai explicar. Ele usou a palavra discípulo, não usou João. Por quê? Porque éramos cada um de nós. São Bernardino de Sena diz: Maria foi feita mãe não só de São João, mas também de todos os homens por causa do amor que teve para com eles. No parecer de Silveira, é esse o motivo porque São João, ao consignar a cena do Evangelho, escreve: em seguida disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Não colocou o nome dele. Note-se que Jesus Cristo não disse isso a João. Não está escrito no Evangelho, disse a João, não. Mas ao discípulo. E fez com que ele fê-lo para significar
que o Salvador nomeou Maria por mãe universal de todos aqueles que, sendo cristãos, têm o nome de seus discípulos. Então, ali no alto da cruz, eu e você fomos gerados. A nossa alma ganhou vida novamente. Ali no alto da cruz, nós recebemos vida e vida em abundância. Jorrou-se nas bodas de Caná o vinho que Jesus transformou a água em vinho, foi abundante. 6 talhas de água, cada uma cabia quase 100 litros. Muito mais abundante foi agora o sangue e água que geraram a nossa salvação. Então ali a vida jorrou, ali nós fomos gerados pela dor da nova Eva e pela dor do novo Adão, diferente do prazer do pecado da primeira Eva e do primeiro Adão. Não é assim que acontece na sua vida? Quando você se entrega a um prazer pecaminoso, na hora você se lambuza, você come o fruto do prazer, que delicioso! Mas depois fica amargo dentro do seu coração, a consciência pesa e o vazio fica maior. Assim funciona com as drogas, com a bebida, na hora satisfaz, mas depois o vazio fica grande, nós precisamos de mais. E depois precisamos de mais, porque na hora é bom, mas depois o vazio nos destrói, nos corrói por dentro. E assim o vício te faz dependente escravo das drogas, do álcool, do sexo. E ídolos começam a dominar a sua vida, viram falsos deuses. Assim acontece com o ser humano. Uma canção que diz, não dá para preencher vazio com vazio. Eva quis preencher o seu vazio com aquele fruto. Ela não soube esperar que o fruto da árvore da vida aparecesse. E esse fruto apareceu quando Maria disse o seu sim. O fruto da árvore da vida é Jesus Cristo. Mas Deus quis que esse fruto nascesse de Maria. Então, em vez de saciar o seu coração com distrações, em vez de saciar o seu coração com os vícios que têm te aprisionado, você vai saciar o seu coração, sabe como? Se aproximando da árvore da vida. No tempo de Adão e Eva, essa árvore ainda não tinha dado fruto. Agora, no nosso tempo, ela já deu fruto. Eu já li aqui no livro que a Virgem Maria fica ofendida quando ela tem esses frutos para te dar, o fruto da graça, que é o seu próprio Filho Jesus. Ela tem aquilo que pode preencher o teu coração, mas quando você não pede a intercessão dela, ela fica ofendida. Ela fica triste porque ela tem Jesus para te dar. Ela tem o Espírito Santo para te dar. Não que ela seja deusa, mas ela foi o caminho que Deus escolheu para te entregar um único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. E é de Jesus que brota o Espírito Santo, que é a nossa felicidade. Por isso, a Virgem Maria fica ofendida quando você não pede a ajuda dela. Quando você não reza a ela, especialmente a oração predileta do Santo Rosário. Eu quero terminar com esse exemplo lindo do nosso livro, página 150, para que você não deixe de preencher o seu coração com essa árvore da vida. Não faça como Eva, que quis saciar o seu coração de maneira errada. Não faça como esse meu amigo, que ele foi tão rico e procurou saciar com as riquezas do seu coração. Nunca você vai preencher vazio com vazio. O único fruto que pode preencher o seu coração e te dar vida plena é o fruto de Maria. E você só pode pegar o fruto na árvore. Ela é essa árvore da vida profetizada lá no Gênesis. Se aproxima da Virgem Maria, porque o fruto que você vai colher dela é o fruto que vai saciar o teu coração plenamente. Jesus Cristo, eu vim para que as ovelhas tenham vida. João 10:10, você colocou aqui. E vida plena, vida plena. Eu quero me aproximar da árvore da vida. Eu quero morar à sombra. O Cântico dos Cânticos, em outra passagem, no capítulo 2, se eu não me engano, diz: eu quero ficar na sombra do amado, à sombra dessa árvore. Essa árvore é a cruz de Cristo. Essa árvore é a Virgem Maria. Por quê? Porque a Virgem Maria nos gerou para a vida em primeiro lugar, quando ela gerou Jesus.
A Virgem Maria nos gerou para a vida, quando em segundo lugar, aos pés de outra árvore da cruz, ela nos deu remédio para o mal. Então houve esse exemplo muito belo. Conta o padre Bóvio que uma mulher perdida, uma mulher que vivia uma vida devassa, chamada Helena, foi um dia à igreja e ali ouviu casualmente um sermão sobre o Santo Rosário. Saindo para fora, adquiriu um rosário, mas trazia escondido para que ela não fosse visto. Começou logo a rezá-lo, e ainda que o recitasse sem devoção, a Santíssima Virgem Maria lhe infundiu tantas consolações e doçuras em rezar, que depois ela não podia deixar mais de rezar. Ao mesmo tempo, nela inspirou o Senhor um profundo nojo da vida de pecado que ela levava. Ouve só, uma mulher que casualmente ouviu aquela pregação. E já que o padre falou tão bem do rosário, ela adquiriu um rosário e fez o teste, rezou o rosário. Deus permitiu que um consolo dele preenchesse o coração dela, vida e vida plena. Ela começou a sentir essa vida celeste, sentir esse gosto, esse fruto delicioso do céu. Deus deu consolos ao coração dessa mulher. E por isso ela sentiu vontade de rezar mais. E, dando consentimento, rezando o rosário mais vezes, ela começou a graça de Deus agindo nela. Começou a sentir nojo daquela vida que ela estava levando. Arrependimento verdadeiro. E aquilo começou a incomodar. E Helena não podia mais encontrar repouso. E viu-se como que impelida. 2 Coríntios capítulo 5 diz, o amor de Cristo nos impele, não é? E sentiu-se impelida a ir confessar os seus pecados com o sacerdote. E realmente se confessou com tanto arrependimento, tanta contrição do coração, que fez o confessor ficar impressionado. Feita a confissão, prostrou-se aos pés de um altar da Virgem Maria, Mãe de Deus, para dar graças à sua intercessora, à sua advogada. Enquanto ali ela rezava o seu rosário, a imagem da Virgem Maria ganhou vida e começou a falar com Helena. Helena, Helena, basta quanto tens ofendido a Deus e a mim. De hoje em diante, muda a tua vida, que eu te farei participante das minhas graças. Confusa, respondeu-lhe a pobre pecadora. Ah, Virgem Santíssima, é verdade que eu tenho levado uma vida totalmente nos vícios, mas vós que tudo podeis, ajudai-me. Consagro-me inteiramente a vós e quero passar o resto da minha vida fazendo penitência pelos meus pecados. Helena distribuiu todos os seus bens aos pobres e começou a fazer uma rigorosa penitência. Atormentavam-na terríveis tentações, mas bastava se entregar à Virgem Mãe de Deus para vencer aquelas tentações. Claro, uma pessoa que viveu na carne, quando deixa o pecado, ainda vai ser atacado pelo inimigo e por aquelas tentações que estão dentro de você. É um processo de desintoxicação, de purificação. Qualquer pessoa, por exemplo, que tem o vício das drogas, da pornografia, passa por esse momento difícil. Mas esse momento passa. E quando ela passou por isso, ela chamava a Virgem Maria e conseguia vencer essas tentações. Chegou a receber muitas graças sobrenaturais, visões e revelações, profecias. Finalmente, quando chegou o tempo da sua partida, da qual tinha sido avisada pela Virgem Maria sua morte, veio a própria Virgem Maria com seu filho Jesus visitá-la. E morrendo, foi vista sua alma, desta antiga pecadora, subir em forma de belíssima pomba para o céu. As outras pessoas viram, tiveram essa visão de como ela subiu direto para o céu. Filho, filha, aqui está o fruto da intercessão de Nossa Senhora. Essa mulher afundou nos pecados e na lama, pensando que ia saciar o seu coração, não saciou. Assim somos todos nós. Mas se você quer realmente saciar o seu coração, você precisa comer o fruto da vida,
Jesus Cristo. E você só vai comer esse fruto todos os dias, a todo momento do seu dia, se você a todo instante invocar a Virgem Maria. Principalmente a reza do Rosário nos faz mergulhar no mistério do Evangelho, no mistério de Deus em Jesus Cristo. Por isso, o propósito nosso do dia de hoje é invocar o dia inteirinho, você vai ficar invocando a Virgem Maria. Invocar Maria o dia inteiro. Ela não disse que não pedir a intercessão dela é ofender a ela, porque ela tem as graças para nos dar? Hoje você vai ter o seu dia cheio de graças, porque o seu propósito de hoje é invocar o dia inteiro, pedir a intercessão da Virgem Maria, para conseguir uma vaga no estacionamento, para conseguir conversar com uma pessoa difícil, para conseguir um emprego, desde as coisas mais simples até as coisas mais elevadas. Você aceita esse propósito? Coloca aqui no comentário. Irmão, está combinado. Eu combino com o Senhor, com o Instituto Hesed, com os meus irmãos do Exército de São Miguel, eu combino com a própria Virgem Maria. Hoje, o meu propósito é ficar o dia inteiro chamando ela de mãe. O dia inteiro me aproximando desta árvore da vida e colher o fruto. O dia inteiro eu vou ficar comendo do fruto que me dá vida plena, Jesus Cristo. Como? Invocando sem cessar, durante esse dia, a árvore da vida, a minha Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Esse é o nosso propósito. Eu sei que o céu vai se alegrar muito com esse vídeo de hoje, porque milhares de corações ficarão hoje o dia inteiro, mais ainda do que já ficam, invocando a Virgem Maria, a nossa Mãe. Que Deus te abençoe e que você continue nesse mês de maio aprofundando o seu amor a Jesus por meio da Virgem Maria e com esse livro lindo que te faz conhecer o amor de mãe de uma maneira que você não conhecia tão profundamente. Cada vez mais você é propriedade dela. Deixe o seu like, divulgue esse vídeo para pessoas que você ama e você quer colocar no colo de Maria, no coração de Maria. E até nosso próximo encontro, amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. Diz o Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, se eu não me engano, 10 ou 20. O Senhor te convida, o Senhor bate a porta, o Senhor quer entrar. E eu quero começar essa pregação com uma frase que tem marcado muito nossos corações. Deus entra pela porta que você abre. Ele é um cavalheiro, ele respeita a sua liberdade. Deus entra pela porta que você abre, mas o diabo entra pelas brechas que você não fecha. Pelas brechas que você não fecha. Ele não é educado. Jesus diz em João 10, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aquele que não entra pela porta, Jesus diz, esse é o ladrão, esse é o malfeitor, é o enganador. Por isso, Jesus é educado, ele entra pela porta, ele respeita a sua vontade, mas o inimigo entra pela brecha que você não fecha. Quantas brechas você tem aprendido a fechar, rezando e aprendendo na escola de formação com o Exército de São Miguel? Várias brechas da falta de perdão, as brechas do pecado, tantas brechas você tem fechado na sua vida e o inimigo tem parado de te escravizar. Você tem experimentado a liberdade dos filhos de Deus com tanto aprendizado e principalmente pelo poder da oração. E hoje nós vamos nos fortalecer mais ainda, aprendendo sobre uma brecha que o inimigo muitas e muitas e muitas vezes usa para entrar. E essa brecha é a nossa boca. Em Tiago capítulo 3, a palavra de Deus vai nos ensinar que um homem que aprendeu a controlar a sua língua é um homem perfeito. Em Tiago capítulo 3, o Senhor vai nos ensinar que até mesmo as feras mais difíceis das matas, das florestas, são domadas pelo ser humano. As feras mais brabas e violentas já foram domadas pelo ser humano. Mas a língua, essa ninguém consegue domar.
Por que isso, irmão Luiz Maria? Porque Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu a liberdade. E com essa liberdade ninguém nos força, nem Deus, a escolher o que nós queremos. E depois que o pecado original manchou o nosso coração, como diz Jesus em Mateus 12, da língua, da boca sai o que transborda do coração, o que o coração está cheio. E depois que o nosso coraçãozinho foi manchado pelo pecado original, tanta coisa ruim deixamos acumular nesse coração, que transborda de uma maneira tantas vezes suja, destrutiva. Como diz São Tiago, a língua é uma arma, uma espada de dois gumes. Com ela podemos bendizer a Deus, podemos ajudar e abençoar os irmãos, e com ela podemos amaldiçoar, podemos matar e destruir. Todas as feras da mata podem ser domadas, mas a língua, só um homem perfeito, diz a palavra de Deus. Deus já está te dando o primeiro passo, o segredo, para você fechar essa brecha de maldições na sua vida, que muitas e muitas e muitas dessas maldições vêm pelas palavras, vêm pela boca. Eu me lembro que quando eu era mais novo, minha mãe dizia uma coisa e eu insistia com ela, eu ficava insistindo e falando e argumentando, e ela dizia que eu ia acabar perdendo o que eu tinha conseguido, por causa das minhas palavras. E ela dizia uma palavra que ficou marcada para mim. Ela disse: meu filho, peixe morre pela boca. Eu fechava a minha boca, porque você é uma burrice, você perder as graças de um pai, de uma mãe, de alguém que quer te ajudar, por falar demais, por falar o que não deve. Imagina com Deus. Imagina com Deus. Quantas graças o Senhor quer derramar em nossas vidas, e as nossas palavras de maldição bloqueiam essas graças e se tornam brechas para o inimigo de Deus. Você hoje já está aprendendo com a palavra de Deus em São Tiago, capítulo 3, que um homem, para ser perfeito, precisa ter o controle da língua. E que esse autocontrole, esse autodomínio vai gerar uma obra de perfeição, de harmonia, de paz tão grande no seu coração, que você vai vencer os seus inimigos. A palavra de Deus também nos diz, não me lembro exatamente aonde, em Isaías vai dizer que o silêncio é uma arma poderosa. Na nossa regra, a regra do Instituto Hesed é de espiritualidade carmelitana. Então vai nos dizer que o silêncio é uma arma poderosa para vencer os inimigos. Santa Faustina, e a Madre Kelly até já fez músicas com isso, fala que o silêncio é uma espada, uma arma que vence os inimigos. Então nós vamos aprender hoje a fechar essa brecha das palavras que destroem. As palavras são consequências de pensamentos negativos. Palavras negativas são consequências de pensamentos negativos. Se você acumula pensamentos negativos, se transformam em sentimentos, se transformam em palavras, se transformam em atitudes. Por isso vamos cortar o mal na raiz, em nome de Jesus. Eu quero ler para você Mateus, capítulo 12, se você tiver com a palavra de Deus. Registra essa passagem. Mateus 12, versículo 33. Jesus é muito simples e muito objetivo. Jesus quer nos ensinar a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E ele vai dizer, é simples. Declarais que a árvore é boa, e o seu fruto, se o seu fruto é bom, é simples. A árvore é boa, se o seu fruto é bom. E declarais que a árvore é má, se o seu fruto é mau. É pelo fruto que conhece a árvore. Jesus fala isso várias vezes, em várias passagens dos evangelhos. E eu quero abrir um breve parêntese aqui. Como é que uma pessoa não pode amar a Virgem Maria? Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Como podem não reconhecer a mãe de Jesus, a santidade da mãe de Jesus, se ela foi não somente mãe, mas discípula de Jesus?
Se ela teve uma fé maior do que a de Abraão, porque se Abraão foi chamado a oferecer o seu filho em sacrifício e ele deu o passo da fé, ele não precisou sacrificar o que a Virgem Maria precisou. A fé dela foi muito maior. Ela fez o que Abraão não precisou fazer, oferecendo de fato o seu filho para morrer no nosso lugar. Isaac seria sacrificado, mas não foi. Um cordeiro foi encontrado para ser sacrificado no lugar dele. Aquele cordeiro representava o Senhor Jesus. Jesus foi sacrificado. Maria viu o seu filho ofertado para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Então, como pode alguém dizer, eu sou filho de Abraão, que é o meu pai na fé? Por quê? Porque ele passou na prova da fé, ele foi fiel, ele ofereceu o seu filho Isaac. E você vê que a Virgem Maria ofertou o seu coração transpassado ali na cruz. Simeão profetizou que o coração de Maria seria transpassado pela lança ali na cruz. E não reconhecer Maria por mãe é uma dor muito grande ao coração de Jesus. A árvore se conhece pelos frutos. Fecho esse parênteses muito importante de falar da nossa mãezinha do céu e volto para o que Jesus está falando aqui. Porque, e ele vai dizer, raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Jesus está dizendo que se minha boca está dizendo muitas palavras negativas, aí está um sintoma de uma doença. O problema não está na minha boca. O problema está que o meu coração está acumulando coisas que não são boas. Vou dar um exemplo. Você passa por uma situação difícil e parece que o culpado dessa situação foi tal pessoa. Será que você reza por essa situação? Será que você entrega nas mãos de Deus ou imediatamente deixa o inimigo da salvação mexer em você e começar a te dar certeza que foi aquela pessoa? Julgar, condenar, rejeitar e às vezes até se vingar daquela pessoa. Será que no seu coração você tem deixado julgamentos entrar? Porque pensamentos virão muitos, todos nós temos muitos. Agora, o pensamento, que vem às vezes como uma tentação, ele entra se você deixar entrar. Ele bate a sua porta. Você decide se esses pensamentos negativos entram ou não. É uma escolha sua. Você julgar mal uma pessoa, você acolher um pensamento negativo sobre os outros ou sobre você mesmo. Fulano não presta. Olha o engano do Satanás. Não cabe a mim julgar se ele presta ou não. Se ele faz coisas erradas, obviamente vistas, eu sou prudente. Mas mesmo assim eu rezo e amo pelo meu irmão. Se é uma pessoa que faz muito mal para os outros, eu vou ser mais prudente ainda. Mas a minha parte não é julgar e condenar. Nem os outros, nem a mim mesmo. 1 Coríntios 4. Nem eu julgo a mim mesmo, diz São Paulo. Quem me julga é o Senhor. Eu procuro estar com a minha consciência limpa. Mas não é por isso que eu acho que eu sou santo, que eu sou justo. Eu estou procurando fazer o certo, diz São Paulo. Mas quem vai me julgar é o Senhor. Então, se essa palavra negativa sai para os outros, ou sai para você mesmo, eu não presto. Eu sou um fracasso. Eu sou um peso para os outros. Eu não deveria ter nascido. Imagina quantas palavras negativas vêm durante o dia como tentações. E o inimigo sabe os nossos pontos fracos e ele insiste naqueles pontos fracos. Resiste firme, filho. Resiste firme, filha. Rejeita essas palavras mentirosas, negativas, porque, como eu dizia, os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram atitudes, geram palavras. E se os pensamentos negativos encontram morada, eles começam a crescer dentro do seu coração, a acumular. E tenha certeza, pensamentos errados, sentimentos errados, um dia, cedo ou tarde, vão se manifestar. Abro mais um parêntese importante.
Nós católicos temos uma graça tão grande que se chama o sacramento da confissão. Jesus diz em Mateus 10 que tudo que você fala, até no segredo, vai ser dito em cima dos telhados. Tudo que você faz escondidinho, o seu pecadinho lá oculto que ninguém sabe, um dia vai aparecer para todo mundo. Feliz daquele que, em vez de acumular a sujeira dos pecados, se liberta entregando para Jesus no sacramento da confissão. Em vez de você acumular coisas ruins, você sempre está entregando a Jesus os seus pecados, os seus erros. Eu acho tão lindo Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela já adulta, recorda de quando ela cometia os errozinhos dela de criança. Imagina, uma criança, como os adultos, né, comete erros também. Então imagina que Teresinha criança, sei lá, brigou com a irmãzinha, puxou o cabelo. Imagina que Santa Teresinha quebrou uma coisa dentro de casa, respondeu à mãe, fez uma coisa errada. Pronto. Aí, quando chegasse o pai, ia colocar ordem na casa. Teresinha dizia que quando ela fazia uma coisa errada, e o pai chegava, ela vinha correndo para o pai, abraçava as pernas do pai e dizia: papai, papai, eu fiz isso de errado, papai. Eu fiz isso. Aí, qual é a reação de um pai, vendo uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, vindo correndo e abraçar e pedindo desculpa porque fez a coisa errada? Dá até um sorriso, né? E diz: tá bom, minha filha, não faça mais, né? Mas você já é perdoado, já reconcilia logo, já fica bem com todo mundo logo, quando você entrega logo os seus pecados. E Teresinha dizia: isso que eu fazia quando criança, eu faço agora como adulta. Eu entrego logo meus pecados para o Senhor. Não fico guardando, né? Agora imagina uma criança, fez uma coisa errada e fica amuada lá, ranzinza, com medo do castigo e talvez até endurecido o coração. Aí o pai tem que ir atrás da criança e dizer: você bateu na sua irmãzinha, você vai ficar de castigo, vai ficar tantos dias sem brincar com tal coisa, né? Que diferença faz quando a gente entrega logo os nossos pecados? Por isso, não acumula coisa ruim no seu coração. Não deixa acumular coisa ruim no seu coração. E entrega para o Senhor aquilo que te pesa. Entrega para o Senhor. Ele te perdoa sempre. E aqui o Senhor quer nos ensinar. Jesus vai dizer: o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Por isso eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do juízo. Por causa das tuas palavras, tu serás justificado, e por causa das tuas palavras, tu serás condenado. Que palavra forte! Jesus está dizendo que pelas tuas palavras você vai ser salvo ou condenado. Imagina que força tem essa palavra. Eu me lembro de uma vez que eu li os escritos da mística italiana Maria Valtorta, falando, são revelações, né, de detalhes da vida do Senhor, e fala Judas, com muita raiva de uma pessoa que fez uma coisa errada. Judas dizia: essa pessoa não merece perdão, essa pessoa deve ser condenada. E Jesus diz: mas todos merecem perdão, Judas. Se estão arrependidos, merecem perdão. Não, essa pessoa não merece perdão, deve ser condenada. E Jesus diz assim: é essa a sua última palavra, Judas? Sim, é essa a minha palavra. A palavra que ele diz para os outros é a palavra que no fundo ele está dizendo para ele mesmo. Então, pelas nossas palavras, nossas atitudes, nós seremos julgados ou condenados. Mas a palavra expressa o que está dentro do coração. Jesus acabou de dizer: transborda nas palavras do tesouro que você acumula no coração. Tesouro bom ou tesouro ruim? Das boas coisas que você guarda no coração saem boas palavras. Das coisas ruins saem más palavras. Então essa palavra de Jesus é muito forte. De toda palavra vã, de toda palavra inútil, nós vamos prestar contas. Por isso, toma cuidado com as suas palavras. As suas palavras servem para edificar, fazem bem para o seu próximo.
As suas palavras fazem bem para você, para a igreja, para a salvação das almas. Às vezes uma piada faz muito bem, alegra os seus irmãos. Às vezes a gente costuma ter os momentos do dia a dia, são mais em silêncio aqui no mosteiro. Mas aí a gente tem os momentos de recreio. Então, no momento de recreio, você deve pensar mais em fazer o outro alegre do que em você se alegrar. Eu lembro que Terezinha, está escrito, Terezinha preferia ficar com as irmãzinhas que eram que eram mais tímidas, que ficavam menos próximas das outras irmãs. Ela procurava alegrar essas irmãs. E a máxima que os santos dizem é assim: se você queria falar algo, se ninguém está falando nada, você fala algo para alegrar. Se todos querem falar, dê espaço para os outros falarem. Sempre a sua palavra deve servir para o bem. Quantas vezes nós usamos palavras inúteis? Comentários que não ajudam em nada, falando do defeito dos outros. Para que falar determinadas palavras que só destroem? Ó Jesus, tem misericórdia de nós. Como diz o Salmo, quem colocará um guarda à porta da minha boca, dos meus lábios, para guardar as minhas palavras? Aquele que confia no Senhor vai receber essa graça. Porque a palavra de Deus diz aqui em Mateus 12, que pelas suas palavras serás salvo ou condenado. Mas em Romanos capítulo 10 também, São Paulo vai dizer, é pela sua palavra, proclamando a sua fé com a sua palavra e crendo com o seu coração que você será salvo. Mas Jesus também diz, não é só com as palavras, não é só aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas a palavra é um passo muito importante. A palavra é muito necessária. Pela palavra Deus criou o mundo. Pela palavra a Virgem Maria, quando disse o seu sim, trouxe o Salvador do mundo. Com a palavra, Jesus deu ordem aos demônios, eles foram embora. Com a palavra, Jesus dizia para a lepra, vai embora, e o leproso ficava curado. Para a febre da sogra de Pedro, vai embora, e ela ia embora. Jesus ordenava as enfermidades com a palavra, e elas batiam em retirada. Os demônios, as enfermidades, as tempestades, eu acho fantástico. Jesus, com uma simples palavra, acalmava toda a tempestade. Imagina, eu fico imaginando essa cena, gente. Aquela tempestade, o navio, e o barco já ficando cheio de água, e os discípulos gritando, e Jesus, numa sonequinha, que raramente ele tirava, né? Não dormia hora nenhuma praticamente. Quando teve ali a travessia do lago, ele aproveitou e ainda acordam o pobre do Senhor, né? Então Jesus, o guarda de Israel, não dorme nem cochila. Ele não deixa de estar cuidando de nós. Por isso Jesus disse, vocês são homens de pouca fé. E Jesus acalmou, eles poderiam ter pedido ao Pai, Pai, estamos com teu filho Jesus aqui. Então temos certeza que o Senhor vai cuidar de nós. Oração de fé, mas não, desesperados, acordaram Jesus e Jesus vai dizer, simplesmente, uma ordem para aquela tempestade, acalma-te, e a palavra de Deus acalma todas as tempestades do nosso coração. Ele tem esse poder. Quando nós sabemos usar a palavra ao nosso favor, olha que bênção que é. A palavra de Deus ressuscitou os mortos, deu ordem à morte e a morte fugiu. A filha de Jairo estava morta. Jesus disse, levanta-te. O filho da viúva em Naim estava morto, já tinha mais tempo. Jesus deu ordem e ele levantou. Lázaro já tinha 4 dias de morto, estava cheirando mal, já estava apodrecendo o seu corpo. A palavra de Deus deu uma ordem e qualquer tipo de mal fugiu, bateu em retirada. A palavra é muito importante. Hoje nós vemos que em nome de Cristo, a palavra do sacerdote, gente, que milagre é isso. Você se ajoelha, confessa os seus pecados e a palavra do sacerdote, que não é ele falando, é Jesus nos lábios dele. Eu te absolvo de todos os seus pecados. Coloque aqui no comentário, se você já teve uma experiência de sair do confessionário 1 tonelada mais leve.
com a consciência tranquila. Imagina, o padre diz: eu te absolvo de todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe mais pecado. Apagou. Não existe mais, diferente de outras teologias erradas que dizem Deus só cobre o pecado. Não. Foi pregado com Jesus na cruz, foi morto, não existe mais, pulverizado, aniquilado. Você é justo diante de Deus, você é o sangue de Cristo te uniu no corpo de Cristo, e você está lavado. Claro que você ama Jesus e você vai querer reparar aquele pecado. E aí são as indulgências, e aí a penitência que a gente faz. Porque se eu fiz o mal para tantos irmãos, eu quero agora amar em gratidão, porque Jesus me perdoou. Eu não merecia, mas Ele morreu no meu lugar. Ele pagou e por isso apagou os meus pecados. Em gratidão eu quero dar a minha vida. Mas olha que lindo, a palavra de um homem. Quando Jesus disse para aquele paralítico que é descido lá do alto da casa, diz assim, todo mundo esperava que Jesus dissesse, vai, levanta-te, anda. Jesus não disse isso. Jesus disse uma outra coisa que escandalizou os fariseus. Padre Rufus dizia assim, a primeira cura não foi nem do corpo nem da alma. A primeira cura foi do coração. Quando Jesus diz, só no Evangelho de Marcos que tem esse detalhe, meu filho. Quando Jesus fala isso, aquele homem tão sofrido se sentiu amado, com amor paterno manifesto nessas palavras de Jesus. Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? Os fariseus começaram a discutir e Jesus disse, para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. É fácil dizer, né? Teus pecados estão perdoados, ninguém está vendo o pecado sumir. Mas será que é fácil dizer, levanta-te e anda? E milagrosamente um homem que nunca andou começa a andar? Para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que me marca é a palavra final. E eles glorificavam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Quer dizer, Jesus é um homem. E um homem recebeu poder de mandar um paralítico levantar e andar. Mas maior ainda, um homem tinha o poder de dizer, seus pecados não existem mais. Então, impressionados que Deus deu tal poder aos homens, hoje Jesus deu essa autoridade dele, é ele, através do sacerdote. O sacerdote, entre aspas, de certo modo, ele dá ordens ao próprio Deus. Olha que abaixamento de Jesus. Porque quando o padre segura um pão, um pedaço de pão, e declara, isto é o meu corpo, a palavra do Deus vivo, através da palavra de um homem frágil, pecador como nós, a palavra do Deus vivo transforma o pão no corpo e no sangue de Deus feito carne. Gente, isso é tremendo. O poder da palavra participado pelo ser humano. Mas não é só o padre não, filho. Você que é batizado, você tem um poder incrível. Não esse poder que às vezes a neurociência diz, você é só pensar positivo, você o que sonhar vai conseguir, o que você quiser você vai fazer, colocando quase uma onipotência em você. Você é imagem e semelhança de Deus, mas você não é Deus, você é servo de Deus, né? Cuidado, as pessoas confundem as coisas. E a nova era está aí para querer trazer ao homem uma divindade. O homem todo-poderoso, força da mente. Não é isso. É tomar posse da palavra de Deus. Você, como batizado, a sua palavra tem poder tremendo. A sua palavra, não por você mesmo, mas pelo poder da oração de Deus, que confirma quando as tuas palavras estão em concordância com a palavra dele. Então vou dar um exemplo para você. Efésios, eu gosto muito dessa passagem. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha, quando um batizado usa o poder da palavra para o bem, fecha as brechas, para de murmurar, para de reclamar, para de dizer o tempo está ruim, para de dizer isso está difícil, para de dizer eu não vou conseguir, e começa a declarar palavras de bênção, você vai ver as montanhas sendo movidas. Você vai ver, olha aqui em Efésios 3, 20, aquele que pela sua força e poder opera em nós,
pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou entendemos. Diga assim comigo: eu declaro que o poder de Deus age em mim. Esse poder age em meu favor, porque Ele me ama. Eu declaro que Ele pode fazer muito mais do que eu estou pedindo. Eu declaro que o meu Pai do céu está me ouvindo e me atendendo. Eu declaro que Deus está derramando mais bênçãos do que eu estou pedindo. Eu estou pedindo pelo meu filho. Eu declaro que Deus está ouvindo essa oração, está abençoando a ele mais do que a minha mente possa imaginar, porque isso está na palavra de Deus. Aquele que seu poder age, que age poderosamente em nós e pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Olha só, não só do que você pede, mas Deus pode fazer mais do que você pode compreender. Gente, essa passagem é outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 1 ou 2, se eu não me engano. Que diz assim, acho que é o capítulo 2, que diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração consegue imaginar o que Deus reservou para nós. Você pode fazer pedidos maravilhosos para Deus, mas o que Deus quer fazer por você, o seu coração não consegue imaginar. O quanto Deus te ama, o quanto Deus te quer feliz, o quanto Deus tem preparado para você. Outra palavra que nós podemos declarar com fé, palavras que movem montanhas. Eu declaro que essa montanha, essa tribulação, essa tempestade será removida, mesmo com a minha fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, mas que é sincera, Senhor. Tu sabes que é sincera. Eu declaro que Deus não é mentiroso, por isso Ele vai me dar meios para superar essa prova. 1 Coríntios 10, Deus não permite que você passe por uma prova acima das suas forças, mas junto com as provas, Ele vai dar os meios para você vencer. Então, quando vier a tentação, eu não dou conta. Nossa, quanta coisa dando errada. Nossa, eu não vou superar isso daí. Mentira. Eu declaro com a palavra de Deus que Deus me dá os meios para superar essa prova. Que Deus não permite que eu passe por algo acima das minhas forças. Eu declaro que os mandamentos de Deus não são pesados. Está em 1 João capítulo 5, versículo 3. Por isso eu sou capaz de deixar esse pecado mortal, porque os mandamentos de Deus não são pesados, é promessa de Deus. Eu declaro, está aqui, eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus não disse: no mundo vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra está dizendo também que a sua fé, junto com Jesus, vence o mundo. A sua fé, eis a vitória que vence o mundo, porque Jesus já venceu a sua fé. Por isso o ódio do mundo, as tentações do mundo, as mentiras do mundo não podem te vencer se você usa a palavra de Deus em seu favor. Mas se você não quer ficar somente nas palavras, mas as palavras de bênção se transformarem em atitudes, por exemplo, amar os inimigos. Humanamente é impossível amar os inimigos, mas eu declaro no poder do Espírito Santo que eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu vou conseguir amar essa pessoa que me fez o mal. Gente, quando a gente proclama a palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente se torna participante com Deus da obra da criação. A gente cria uma obra nova. A gente não é nada, mas se a gente se une à palavra de Deus e proclama essa palavra, toda maldição na nossa vida é destruída. E eu termino, eu não consegui encontrar, irmãos e irmãs, aquela passagem de Jeremias, se eu não me engano é Jeremias 15, 16, pelo menos na pesquisa que eu fiz de 15, 16, mas no nosso breviário eu acho que é uma citação diferente, que diz assim, vou colocar numa outra tradução aqui: quando eu encontrei as tuas palavras, elas se tornaram uma delícia para mim, uma alegria e júbilo para o meu coração, a maneira como invocar o teu nome sobre mim, ó Senhor Deus dos exércitos. Estou fazendo mais ou menos de cabeça, porque a tradução aqui está bem diferente. Nós rezamos no breviário todos os dias, em uma das leituras, acho que de sexta-feira,
diz isso em Jeremias. Quando eu encontrei as tuas palavras, elas se tornaram uma refeição para mim, que satisfez o meu coração, não o meu ventre, satisfez o meu coração, a minha alma. Elas se tornaram uma alegria para o meu coração, a maneira como invocar o teu nome sobre mim. Você hoje está aprendendo a invocar o poder de Deus sobre você, proclamando versículos da palavra de Deus. Você vai renunciar, em nome de Jesus, a todas as más palavras. E como que você vai vencer as más palavras? Com a palavra de Deus. Vem a tentação, você não vai dar conta. 1 Coríntios 10, Deus não permite uma prova acima das minhas forças. Você vai ter a tentação, você está sozinho, abandonado. Não, a palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mundo vai te dizer, você não vai conseguir. Jesus vai te dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai sucumbir e a palavra de Deus vai dizer, quem poderá nos afastar do amor de Deus? Tribulação, angústia. Você é um fracassado, a palavra de Deus vai dizer o contrário, vai dizer, em tudo isso somos mais que vencedores naquele que nos amou. Você está entendendo que quando você abre o coração para ler a palavra de Deus, meditar no seu coração, você aos poucos vai guardando no tesouro do seu coração palavras divinas. E as brechas das palavras negativas vão cada vez mais sendo fechadas. E o poder do inimigo agir na sua vida vai sendo aniquilado. Façamos esse propósito de declarar a palavra de Deus, de renunciar às palavras negativas. E assim vamos vencer, fechando as brechas para a ação do inimigo. Eu peço que você seja o canal da bênção de Deus com a sua oração, com as suas palavras e com as suas atitudes. Então compartilhe esse vídeo, porque fechar essa brecha das palavras negativas, muitas pessoas vão ver sua vida deslanchar. Sua vida que estava atrasada, paralisada, vai fluir por causa da palavra de Deus sendo declarada nas suas vidas. Por isso deixe o like, por isso compartilha e ensine também as pessoas a declarar palavras boas, não um positivismo humano só, declarando a palavra de Deus na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.